Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o vídeo de apresentação do trabalho desenvolvido por nosso grupo para a disciplina de Projeto Integrador 4 da Univesp para os cursos do eixo de licenciaturas. Nosso projeto se chama Uso de Podcast como ferramenta para potencializar a aprendizagem de estudantes deficientes visuais, desenvolvido a partir de experiências e relatos coletados no Instituto Rio Pretense dos Cegos Trabalhadores de São José do Rio Preto. Nosso grupo é formado pelos alunos Fernanda Lemes, Fernando Bucinari, Franciele Lopes, Juliana Carvalho, Maria Eduarda Tomás, Nereu Pasquale, Rosângela Brito e Silvia Pasquale. Somos estudantes dos cursos de Letras e Pedagogia. O tema norteador fornecido pela Univesp esse semestre foi sobre desenvolvimento de material didático para alunos com necessidades especiais. Nos últimos 3 projetos integradores que havíamos desenvolvido para a Univesp, havíamos aplicado os protótipos presencialmente em escolas, nos relacionando de forma direta com os alunos. Neste ano, procuramos identificar quais eram as instituições de ensino na cidade de São José do Rio Preto que escolarizavam alunos com necessidades especiais. Decidimos, então, trabalhar junto ao Instituto Rio Pretense de Cegos Trabalhadores que, como o próprio nome já diz, realiza esse trabalho junto a alunos cegos. Em conversa com a coordenação pedagógica da instituição, averiguamos que não são todos os alunos cegos que dominam a leitura e a escrita em braille. Muitos precisam de intérpretes para a leitura e a escrita em suas necessidades diárias. Com base nessa dificuldade inicial e pensando não somente na proposta norteadora deste semestre, como também na democratização do material didático que iríamos produzir, nos perguntamos o seguinte: como usar ferramentas modernas e acessíveis para levar a educação aos alunos cegos? Como democratizar não apenas esse material, como também as respostas e feedbacks dos alunos? Qual o tipo de material parece interessante e necessário a esses alunos, pertencendo no momento a uma esfera ainda muito distante? Muito da nossa subjetividade enquanto estudantes de uma universidade à distância nos fez perceber também que, além das instituições físicas e formais, a internet se apresenta também enquanto local, por mais que lhe falte o aspecto físico. Pensar em democratização do material didático tornou-se, então, pensar em como disponibilizar esse material para todos em todas as plataformas. Também refletimos sobre o acesso de alunos com necessidades especiais ao ensino superior. Ao refletirmos sobre o Enem, enquanto um grupo formado por futuros professores de língua portuguesa, verificamos que muitas das questões dos cadernos de linguagens referem-se justamente a linguagens não verbais, que precisariam de uma minuciosa audiodescrição da prova. Além disso, notamos que pouco se fala sobre as opções de acessibilidade da prova ao público cego. Mais uma vez, em nossos projetos, quisemos encarar um desafio que nos colocasse mais em alinhamento com novas tecnologias e termos em voga. Por isso, o trabalho com o podcast e com o Spotify, 2 termos cada vez mais em voga no cotidiano e na vida cultural do Nosso planejamento inicial incluía fazer um podcast de pelo menos 5 episódios, a fim de explicitar quais são as opções de acessibilidade fornecidas pelo Enem, fazer as questões que poderiam ser mais problemáticas ao público cego e trabalhar tanto a explicação de pelo menos um tema de redação, quanto fazer a leitura de redações nota 1000. Quanto às questões problemáticas, nós as compreendemos como aquelas que pedem o trabalho com elementos não verbais, seja quadrinhos, peças publicitárias, imagens de arte. O formato do podcast foi escolhido pela proximidade com o público e pela cada vez maior procura do mercado consumidor por esse tipo de conteúdo. Queríamos também deixar os episódios disponíveis em uma plataforma de acesso em massa, como o Spotify, de forma que fosse fácil aos alunos cegos acessá-la. Hoje em dia, a tecnologia permite que eles comandem a diversos dispositivos eletrônicos, como o smartphone ou um dispositivo com Alexa, que toquem o podcast de sua opção. No primeiro episódio, buscamos descrever quais são as opções de acessibilidade que o Enem fornece aos alunos com necessidades especiais, focando especialmente no tratamento dado a cegos e alunos com baixa visão. Fizemos o roteiro do episódio, gravamos o áudio utilizando o WhatsApp, cuja tecnologia é uma das melhores na captação e isolamento da voz do usuário, e, para editar, utilizamos o Canva. O resultado foi um episódio curto, de 3 minutos de duração, que compartilhamos com a coordenação pedagógica do Instituto Rio Pretense de Cegos Trabalhadores. No segundo episódio, explicamos várias questões do caderno de linguagens da prova de 2022. Utilizamos questões que ainda usavam elementos não verbais em seus enunciados e fizemos descrições minuciosas a respeito dos elementos imagéticos inseridos. Também enfatizamos os textos dos enunciados quando achávamos que eles eram necessários para o estudante. Primeiro, líamos o enunciado inteiro, pontuando cada uma das opções. Depois, repassamos cada alternativa, de A até E, explicando por que cada uma era incorreta ou correta.
O episódio 2 totalizou 25 minutos de episódio. Mais uma vez, fizemos o roteiro do episódio, a captação de áudio pelo WhatsApp. O que mudou é que a edição foi feita diretamente na plataforma Spotify for Podcasters, que permitiu não só a edição do áudio, como também a inserção de músicas de fundo que tornam o podcast mais acessível. Todo esse processo levou cerca de 11 ou 12 horas para ser concluído ao todo. Percebemos que eram necessárias muitas horas de dedicação para produzir cada dúzia de minutos do podcast. Por causa disso, tivemos que reavaliar os 5 episódios que estávamos planejando. Portanto, no terceiro episódio, focamos quase que exclusivamente nas questões que se apoiavam inteiramente no uso de imagens para comunicar suas respectivas intenções. Cuidamos novamente de revisitar todos os aspectos do texto que achávamos importante de frisar e voltávamos a descrever os elementos não verbais que eram essenciais para as questões. Isso resultou no episódio de 17 minutos, cuja edição também foi feita no Spotify for Podcasters. Dessa vez, conseguimos uma edição mais limpa e com transições musicais de fundo mais fluidas e discretas. A partir da publicação desse último episódio, tiramos as seguintes conclusões. 1. A elaboração de um material didático leva muito tempo e exige muitos recursos para ser realizado. 2. O podcast é um ótimo formato para fornecimento de material didático, uma vez que os episódios ficam disponibilizados na respectiva plataforma e podem ser acessados quantas vezes quiser, além de ser possível retornar aos pontos de maior interesse ou dúvida. 3. Apesar da democratização de acesso a esse material, percebemos que é justamente a vastidão de conteúdos da internet que também impede um feedback preciso. A plataforma de podcasters do Spotify possui várias palestras e conteúdos que buscam ensinar seus criadores de conteúdo a engajar com o público. Infelizmente, não tivemos tempo hábil de criar, além dos episódios em si, estratégias que viabilizassem o encontro de nosso podcast com o público novo, ficando ainda mais restritos aos compartilhamentos dos episódios com a coordenação do Instituto Rio Pretense de Cegos Trabalhadores. Até o fechamento deste vídeo, nossos episódios não haviam encontrado ainda um novo público. É isso, gente. Foi um prazer imenso poder apresentar a vocês o nosso projeto integrador desse semestre. Caso tenha interesse, você pode acessar o nosso podcast por este QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link na descrição. Até semestre que vem!